Este episódio é uma parceria com arcdaily.com.br. Gente, esse é o ArcCast número 82, meu nome é Adilson e hoje a gente volta a gravar um episódio sobre livros clássicos. Esse livro, curto e ácido, conta, pela perspectiva de um americano, a arquitetura moderna do século XX como um reduto, onde apenas iniciados podem ingressar no debate e apreciar suas obras. A sua avaliação sarcástica atinge os modernos e os pós-modernos, ou seja, não poupa ninguém. E por fim, tenta relatar como esse mesmo reduto se mantém deslocado dos desejos e interesses dos usuários, ou como ele mesmo chama, os clientes. O texto é marcado pela agilidade e sarcasmo do chamado New Journalism, descrevendo o círculo de arte contemporânea dos Estados Unidos como uma aldeia que privilegiava o expressionismo abstrato em função da pintura figurativa. Assim como seu autor, o jornalista Tom Wolfe, os críticos aos livros foram muitos. Um deles, o Michael Sorkin, diz que tudo que Tom Wolfe não sabe sobre arquitetura moderna daria para encher um livro. E encheu de fato, ainda que seja um bem fininho. Já Paul Goldberger diz: ele faz exatamente aquilo contra o que nos adverte. Ele escutou as palavras, não olhou para a arquitetura. Será? Hoje, na série Livros Clássicos, vamos falar do livro Da Bauhaus ao Nosso Caos, do Tom Wolfe. E aí, para falar desse livro um tanto sarcástico, tá aqui comigo vários convidados, a turma do Bolinha hoje. Primeiro eu vou chamar esse que tá falando aí, o Caio Dias. Fala, Caio, tudo bom? Daí, galera, tudo bem? Queria puxar a orelha do Adilson, porque é a segunda vez que nós estamos gravando esse cast aqui. É isso aí, umas 2 semanas atrás nós fizemos ele e nós... Ah, vai ser contar tudo assim, é mesmo? Vou contar, aqui é baixaria mesmo. Mas estamos pela segunda vez aí, o Guga vai apimentar mais o negócio. Vou chamar o Guga então, que tá aqui com a gente. Fala, Guga, tudo bom? Tudo bem? Você sabe que a gente tava gravando um cast um certo dia, e eu pensei assim, foi bacana gravar com o Caio, a gente podia gravar de novo. E outra coisa que eu pensei foi, poxa, a gente gravou um cast e não tinha o João, podia ter chamado o João. E aí você vê que a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente deseja, né? Porque a gente tá aqui gravando de novo o mesmo cast, né? Exatamente. Vou chamar também o João Krause, que já participou de um cast antigo que a gente fez, né, João? E aí, tudo bom, cara? É verdade, tem um tempo já. Tudo em ordem, tudo certo. João era mestre, agora é doutor. Tem tanto tempo que o cara já virou doutor já. Pois é. Cara, tem 3 anos que a gente faz isso aqui, né, cara? Pra controlar essa turma aqui, tô com o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Fala, galera, beleza? Estamos aqui novamente. Vamos ver o que sai disso aqui hoje, né? Então a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. Fala, Rafa, e aí, tudo bom? Fala, tudo beleza? Tá acostumando aí a ter cast toda semana, Rafa? Sim, com certeza. Então, é legal até saber da audiência se eles estão gostando desse conteúdo, né? De entrevista escalonado com episódio, né? Esse mês de setembro tá movimentadíssimo pra gente. Isso aí, se você tá gostando desse formato do podcast semanal, manda pra gente um alô aí pelas redes e pelos contatos, né? Que são via e-mail contato@arccast.com e Facebook, Instagram, Twitter, a gente tá lá em todos. Então, comente aí pra gente o que vocês estão achando dessa série aí semanal, pra gente saber que rumo tomar daqui pra frente. Exatamente. Bom, a gente tem um comentário aí, né, Rafa, que chegou por e-mail. Isso, tem aqui um comentário do Renato Oliveira, né? Boa tarde, posso dar uma sugestão sobre podcast? É a série inglesa chamada Grand Designs, disponível no Netflix. Uma abordagem totalmente diferente da série As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. Desde o acompanhamento do terreno, canteiro de obras e orçamento, até restauração sem arquiteto tem na série. Vale a pena assistir, valeu. Isso aí, Renato, obrigado pela dica, a gente vai avaliar aqui pra fazer. Eu já assisti alguns episódios, é bem bacana mesmo. Essa série, ela tem uma outra abordagem, ela não foca tanto nos personagens que apresentam a série, mas vai mesmo assim a fundo na construção, é bem legal. Eu acho que eu inclusive já dei dica dessa série, um episódio mais antigo, mas já vi uns 2 episódios e é bem bacana, é bem diferente do Casas Mais Extraordinárias, né? Mas mexe com a parte de construção mesmo, isso é interessante também. Isso aí. A gente tem recado também a respeito da oficina, né, Rafa? Isso, então, o pessoal que já se cadastrou na oficina, a gente tá tendo um pouco de dificuldade de manter esse contato via Facebook
Facebook, muita gente recebe o e-mail, não consegue acessar o grupo, então logo a gente vai mandar um e-mail para quem já se cadastrou no formulário que tá no post. Nesse post aí vocês vão ver que tem um formulário lá também. Quem já não se cadastrou, se cadastra lá, que essa semana teremos novidades aí no e-mail de vocês. Pessoal, a gente deixa vocês com esse episódio da semana, que a gente volta na semana que vem com mais um episódio, dessa vez de entrevista para vocês. Valeu, galera, um abraço. Valeu! Antes de começar a falar sobre o livro em si, é legal a gente contextualizar a obra, né? Esse livro foi escrito em 1981, ele infelizmente já não está editado em português. Caio, você consegue aí dar um retrato dessa época que o Tom Wolfe escreveu esse livro? O livro, ele sempre foi um período que para mim era curioso, sempre tentei entender como que foi essa transição final de modernismo, início de proto-modernismo, enfim, tardo-modernismo, pós-modernismo, todas essas questões que aconteceram no final da década de 70, início da década de 80, de um ponto de vista de quem viveu. E essa visão do nosso autor é extremamente interessante por um lado, ela é muito tendenciosa, mas ela é muito interessante porque é um ponto de vista de alguém que não faz parte do reduto, né, ou do grupo de arquitetos. É uma visão da população em geral. Então, extremamente recomendado. Bom, e aí os Estados Unidos estavam vivendo também uma época de problemas econômicos, né? Que de alguma forma é retratado também um pouco por conta do Tom Wolfe fazer essa crítica, né? Final da Segunda Guerra Mundial, década de 40, começamos então década de 50 e 60 com um boom econômico muito interessante. Com isso, não quero pular etapas do livro, mas faz com que muitos europeus que estavam fazendo uma nova arquitetura lá na Europa vão para os Estados Unidos e ajudam com o crescimento e a pujança econômica a construir uma nova linguagem arquitetônica e urbanística, junto com, depois dessas 2 décadas de pujança, na década de 70, o início da crise que aconteceu, né, que também marca o final ali desse movimento. Só fazendo um pequeno parênteses, Adilson, recomendando para todo mundo aí ouvir o ArchiCast número 060, onde você, o Rafa, conversam com o Guga justamente sobre o Pruitt-Igoe, que é o símbolo que marca o final do modernismo nos Estados Unidos, né? E é uma coisa também que é citada pelo Tom Wolfe, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Queria falar um pouco do Tom Wolfe e da maneira que ele escreve o livro, né? Tem a ver com o contexto e tem a ver com a forma, né, que ele apresenta, porque a gente até fala que, apesar de não ser um arquiteto, não ser do reduto, ele retrata muito bem tantos estilos, há muito jargão arquitetônico no livro e ele parece bem versado no que ele está falando. E isso é uma característica de um estilo jornalístico que ele é um dos criadores, que é o chamado novo jornalismo, né? E uma das características do novo jornalismo é uma intensa pesquisa sobre um tema e elementos ficcionais de forma, de escrita, de linha narrativa, e de certa maneira ele vai acabar fazendo isso com a saga da arquitetura norte-americana no século XX. O livro ele é altamente biográfico, assim, historicista, né? Você tem muita informação real ali, de bastidores, digno de um repórter, né? E por outro lado ele tem uma subjetividade de questionamento do tema que está sendo tratado, né? Ele não fica em cima do muro, né? A forma do livro retrata muito bem o tipo de crítica que ele está querendo fazer. Eu acho interessante citar a respeito do novo jornalismo, o New Journalism, como vem dos Estados Unidos, a gente costuma dar o nome lá para o estrangeiro, mas esse novo jornalismo que foi feito pelo Tom Capote, pelo Tom Wolfe, pelo Gay Talese também, era não só uma forma de você misturar ficção com não ficção, mas também uma forma mais despojada de escrever. Era como se eles estivessem escrevendo uma espécie de chat de internet, assim, na década de 80, né? Então foi não só misturar ficção com não ficção para atrair mais gente para ler, para leitura naquela época, mas também uma forma de você escrever de uma forma mais despojada, digamos assim, né? Tem um lance, né, cara, que você tava falando, porque isso também é o pós-modernismo literário, né? Quando a gente começou a fazer a leitura pro cast, né, tava comentando com a minha esposa, que é a Laila, que é publicitária e designer, justamente de como a leitura, não conhecia Tom Wolfe antes da leitura. Então, vai pro problema, eu falei, olha, você tem que ler esse livro, é do Tom Wolfe. Ela falou assim, claro, Tom Wolfe é uma das pessoas que começa o que nós consideramos, jornalismo / design gráfico, como o início do pós-modernismo. Então é a utilização de muitos pontos de exclamação ou fontes diferentes, isso no design gráfico, né? E no jornalismo é precisamente isso que você disse, Adilson, é uma escrita informal, ácida e pessoal, né? Então é sempre na primeira
primeira pessoa, enfim, é ele contando o ponto de vista dele sobre o tema do livro. Vale só contar que o contexto americano é muito diferente do brasileiro, então se a gente ficar falando aqui, por exemplo, de música, não tem nada a ver, assim. O contexto americano é R$4,20 na cotação. Exatamente, pois é. Segundo tópico, acho que vale a pena a gente falar da estrutura do livro, né? Como eu já citei, o livro é bem fininho mesmo. Ele tem 7 capítulos, se eu não me engano. O primeiro, ele fala do contexto americano, né? De como é que é a relação do cliente e arquiteto. Depois desse início, ele vai tentar contar a história da arte da arquitetura no século XX, e isso tudo relacionado com o que acontece na vanguarda da arquitetura e de como isso acontece nos Estados Unidos. E aí ele vai citando, eu não vou dar spoiler exatamente agora, mas ele vai citando como é que acontece essa história, e como o próprio nome do livro diz, que fala a respeito da Bauhaus, é um livro que justamente vai falar de como a Bauhaus influenciou os arquitetos de vanguarda, principalmente na Europa, e como isso chega nos Estados Unidos. E aí, segundo o autor, isso chega nos Estados Unidos de uma forma diferente de como isso foi encarado na Europa, até por conta, assim, de um contexto que tenta retratar esse sarcasmo todo e de como a sociedade que era responsável por pensar a arquitetura encarava isso tudo, né? Ele vai começar ali pela Bauhaus, né? Vai falar da Bauhaus, e aí vai descrever como isso chega nos Estados Unidos e como isso, de alguma forma, subverte a maneira com que o americano faz arquitetura. E que até na época que ele escreve o livro, né? Na década de 80, isso de alguma forma persiste, né? Pelo legado que isso deixa. Mas também subverteu muito a maneira como os alemães faziam arquitetura, como eles pensavam. Então a própria Bauhaus se desvirtuou completamente do que era no início, da pegada do Gropius, da pegada do Hannes Meyer e da própria pegada do Mies van der Rohe enquanto diretor da Bauhaus no final de Dessau em Berlim até 33. Então, assim, a Bauhaus, que tinha aquela ideia muito advinda do socialismo, chega nos Estados Unidos e vira totalmente comercial. O Tom Wolfe faz questão de deixar claro que é a parte de onde realmente a história começa, né? Ele diz que essas ideias socialistas do começo do século, esse charme do socialismo começa a pegar com os intelectuais europeus, e essa ideia de luta contra o burguês fica muito forte, né? A primeira ideia de acabar com o ornamento e criar códigos visuais, né, para você afastar o burguês desse tipo de arquitetura ou de arte, é uma das coisas orientadoras, segundo o Tom Wolfe, né, da Bauhaus, né? Alguma coisa que não seja burguesa. Esse é o principal motivo de fazer aquele tipo de arquitetura. Discordo um pouco, mas tem uma verve nesse campo aí também. É interessante, Adilson, que no começo do livro, o primeiro capítulo, o capítulo chamado O Príncipe de Prata, né? E o Príncipe de Prata é o nosso querido Walter Gropius. Ele começa o livro, então, contando como que nos Estados Unidos, no começo do século XX, havia uma noção ele chama de complexo colonialista, onde tudo o que era considerado como de qualidade vinha do continente europeu. E esse é o grande motivo pelo qual os americanos vão, então, estender tapetes para quando os mestres da Bauhaus e todas as outras pessoas, pensadores e outras pessoas europeias que não estavam necessariamente ligadas com a Bauhaus foram para os Estados Unidos, né? Ele diz aqui, na Europa se faz tudo melhor antes da vinda da Bauhaus. Os americanos tinham outros estilos, mas também eram estilos que eram copiados de estilos europeus, seja vitorianos, vários outros estilos, franceses, italianos e assim por diante. Esse complexo é muito importante para a gente entender como que estava sedimentado o pensamento da elite, ou enfim, da burguesia norte-americana para o que era considerado de qualidade, né? Especificamente falando do estilo vitoriano, é o estilo preferido pela população americana, né? Se você olhar casa americana, até hoje é casa vitoriana e não tem pra onde correr. Massivamente eles se utilizam desse estilo pra casa, né? Não pra grandes edificações, mas casa, o estilo vitoriano é imbatível lá. Tem uma questão que é importante citar também, que é a respeito da escola de Chicago, porque há uma influência europeia, isso é claro, consequência que aconteceu aí do Gropius, do Mies van der Rohe terem vindo para os Estados Unidos, mas havia uma tentativa de se buscar um estilo tipicamente americano, assim, que na verdade foi trazido pela escola de Chicago, e aí Louis Sullivan e o próprio Frank Lloyd Wright tentaram fazer uma adaptação do que seria o Art Nouveau europeu, e aí desenvolveram uma técnica importante
eficiente no sentido de levar a construção de edifícios utilizando o aço. E eles foram muito bem sucedidos nesse sentido, né? E aí a criação, por exemplo, dos arranha-céus aconteceu até um pouco antes, né, dessa influência ser maior. Não só a escola de Chicago, mas também o Art Deco, né, que, por exemplo, o Chrysler Building e também o Empire State são em Art Deco, né, que tentaram consolidar esse tipo de estilo nos Estados Unidos. E aí isso mudou radicalmente como a vanguarda era encarada nos Estados Unidos, e aí, como o Tom Wolfe fala, né, de como os caras chegaram aqui e, digamos assim, tomaram de assalto o que seria essa vertente europeia, influenciando os outros arquitetos, né? Falando já do início do livro, ele fala justamente de como era essa relação cliente e arquiteto e de como o arquiteto obedecia ao que o cliente queria, né? De que, de alguma forma, ele conseguia atender, mesmo que não fosse aquilo que ele queria, que o arquiteto gostaria de fazer, mas ele estava ali para atender o cliente, né? E, de alguma forma, ele vai falar que essa relação muda, né? E aí, depois, ele vai para a primeira parte em si, o primeiro capítulo, que ele denomina o Príncipe de Prata, como o Caio falou, que vai ser o Walter Gropius. Começa a falar da Bauhaus, né? E como que o Gropius faz a escola, mas assim, de fato, o que ele tá querendo dizer, de novo, vou puxar o ponto que ele tenta reforçar no livro, de que há uma tentativa de fazer uma arquitetura ideológica, né? Ou seja, elogiar ou promover o trabalhador, pensar numa casa para um cidadão, para um tipo de trabalhador, e investigar elementos primários de forma, é uma escola experimental, né? A personalidade do Gropius, ela tinha muito a ver com o tipo de arquitetura que ele estava querendo fazer, que ele fala que ele é o príncipe de prata porque de ouro, como é que é? Pomposo demais, né? Então, é por isso que ele é o príncipe de prata. Então, inclusive, mais à frente do livro, ele vai dizer que como que esses caras, né? Le Corbusier, Gropius, os caras baixinhos, que se vestem de preto, sem graça, como é que esses caras vão influenciar a arquitetura e a arte, né? Quase um século de arquitetura no planeta, praticamente, né? A Bauhaus, em teoria, tem o seu lançamento lá em 1919, então, um pouco depois da Revolução Soviética, tinha essa coisa dos ânimos, da modinha socialista, como o Guga mencionou antes. O Gropius era um cara que era muito amigo do Kandinsky, então daí vem um pouco essa coisa da simplificação e tal. O Kandinsky desde o início é professor da Bauhaus, justamente disso, na parte de plástica e simplificação das formas e tal. Mas a Bauhaus tinha, a meu ver, um pouco mais do que simplesmente essa base calcada no socialismo, uma ideia de arts and crafts muito grande, assim, uma releitura do movimento arts and crafts do Morris, só que ao invés de ter o contato com o artesão, né, que o arquiteto teria que ter o contato direto com o artesão, ou ser o artesão, para ele entender como é que se faziam as coisas, era meio que um contato direto com a indústria. Então daí que a gente tem um pouco do início do desenho industrial também, né? Um pouco diferente do que era antes, que a arte ou o artesanato era pessoal, era individual, cada obra era uma, e na Bauhaus, nessa época do Gropius, não, a ideia era você conseguir ter uma arte de qualidade, simples, reprodutível, que todo mundo pudesse acessar, até de certo modo parecido lá com o Fordismo depois. E ele tinha uma prerrogativa grande de tentar condensar tudo que era arte em uma que seria a mãe das artes lá, que seria a arquitetura. Tem uma coisa interessante que o símbolo original da Bauhaus era a Catedral do Futuro, né? A Zukunftskathedrale, acho. Isso foi uma xilogravura do Feininger. E é muito engraçado isso, que o cara fala da Catedral do Futuro, mas se vocês olharem aí no Google como é que é a xilogravura, cara, é uma xilogravura rústica, feita à mão, artesanal, reprodutível, porque é uma matriz, mas enfim, de certo modo, arts and crafts, bem calcada nisso. Então, assim, apesar de ter a verve política do socialismo, ela tinha muito uma questão de integração entre as artes na arquitetura. E o símbolo é a catedral justamente por isso, que as catedrais eram as construções que até então conseguiam concatenar essas diversas artes em um único objeto. Isso foi mudando, né? Depois, Hannes Meyer era um cara que era mais teórico e o Mies van der Rohe mais detalhista, mais simplificador e menos atido ao socialismo. Toma nota, no futuro não vai ter árvore para fazer xilografia, né? Então... Um ponto que é legal de ressaltar aqui nesse primeiro capítulo, sempre lembrando que Tom Wolfe é um escritor que tem uma escrita muito ácida, ele
começa a descrever como que na Bauhaus, o príncipe de prata, né? Então Gropius sempre falava em começar do zero, né? De fazer uma experiência, de ter um futuro limpo e puro, né? Que justamente isso que o João falou, que na verdade não era tão novo, né? Ele começa a falar de coisas, por exemplo, as vestimentas que nós falamos lá no cast da Bauhaus, né? Os estudantes, inicialmente, quando estavam em Weimar, tinham idolatria por Itten, que era o professor que dava o Vorkurs, que trouxe regimes alimentares diferentes, que a comida era insossa, que, enfim, mas isso tudo fazia parte do marco de começar do zero, né? Começa, então, dentro da linguagem dele, por exemplo, ele diz assim, a comida era tão insossa e fibrosa que precisavam temperá-la repetidamente com alho para que tomasse um gosto qualquer. A garantia mais característica do estilo Bauhaus era o bafo de alho, né? É justamente essa linguagem com que Wolff vai descrevendo como que, de fato, essa escola, que para alguns era um elemento extremamente idolatrado, o símbolo da pureza e etc., não era tanto assim, né? O interessante dessa obra que a gente está vendo é a gente ter uma descrição sobre esse mundo da arquitetura, sobre esse mundo das ideias, da estética, do ponto de vista totalmente deslocado da crítica de dentro da arquitetura. Então é uma visão muito mais deslocada desse centro de gravidade, vamos dizer assim, quase que científico da arquitetura. Então o Tom Wolfe, com a sua própria ironia, né, ele tem a capacidade de observar coisas desse tipo aí que o Caio falou, né, o bafo de alho, né, assim, narrativas que estão paralelas a essa portação estética que ele estava criticando, né? Essa inadequação de uma imagem que não cabia àquela sociedade totalmente estapafúrdica que era a norte-americana naquele momento, né? A contribuição dele para o estudo da história da arquitetura, da sociedade, é mostrar que outros pontos de vista nos ajudam a perceber um pouco desses movimentos que ficam dentro da nossa caixinha, né? Tem até uma coisa que ele fala, que a partir da Bauhaus também se cria a ideia de reduto, né? Os arquitetos, a partir do momento em que eles falam ou fazem determinado tipo de arte, né? Eles começam a criar seus clubinhos. É aquele negócio da panela, né? Só é bom ou só tá, sei lá, sintonizado com a gente se você tá nessa panela. E aí isso contradiz com a própria ideia de uma arquitetura ou de uma arte que seria para todos, né? Ou seja, ele de alguma forma tenta buscar uma arte para todos, mas o Wolff fala justamente no livro que essa arte para todos não é necessariamente para todos, mas sim só alguns deteriam esse ideal e essa ideia de produção artística, né? Primeiro porque só quem é do grupo pode entender a arte, segundo o Wolff, né? Eles fazem isso propositalmente para que eles mesmos já acabem criando suas próprias tendências, né? E se autorreferenciem e acabem criando relevância em cima do renome do reduto. E também acaba dizendo que ninguém gostaria de contratar esse tipo de arquiteto, né? Então esse tipo de arquiteto acaba se apoiando muito em projetos públicos, porque o tipo de arquitetura da Bauhaus, modernista, ela acaba sendo muito útil para grandes projetos urbanos, enfim. Até porque, como a gente apontou aqui, pro Erasmo, grandes projetos habitacionais. Tem uma parte engraçada do livro que ele diz que a catedral parece um gerador e a casa do gerador parece uma catedral, não é isso? Eu queria voltar a essa questão que eu lancei a pergunta aí, vocês não responderam. A gente tem um escrito sobre arquitetura que vem de uma outra localidade que não do campo da arquitetura. É um jornalista, o cara é perspicaz, o cara é irônico, o cara consegue construir narrativas e talvez ele consiga ter uma visão da realidade para além, assim, dos redutos até da crítica da arquitetura. Para um aluno que está iniciando no estudo de arquitetura, eu me lembro que quando a gente leu esse livro, a gente estava no terceiro, quarto período, cara, é confuso, porque você sai de uma imersão no entendimento da arquitetura dentro de uma lógica do campo da arquitetura e vem esse cara falando um monte de coisa cheio de ironia. Essa é a fragilidade do escrito dele ou essa é justamente aquilo que faz essa obra ser ainda importante até hoje? No meu ponto de vista, Rafa, então, eu falei antes, eu não conhecia o livro antes da gente fazer o cast. Isso só mostra como a escola que eu estudei é um reduto, né? Foi uma das autocríticas que eu fiz quando eu estava lendo o livro. Eu achei ele muito genial. Para mim, ele é uma ótica totalmente diferente do que é se falado em qualquer sala de aula, pelo menos das escolas que eu conhecia, né? E só por isso ele já é muito interessante. Depois eu quero entrar na questão do burguês e não
padrão burguês. Também eu acho que é uma descrição fenomenal de como que os arquitetos ainda hoje veem a produção deles e a produção de outros, né? Uma coisa tipo nós e eles, assim. Mas eu concordo contigo, eu acho que ele é importante, sim. Até porque eu vejo, com a Projetar, a gente vai em muitas universidades e conversa com muitos alunos, que ainda existem muitos redutos. Talvez a linguagem do reduto mudou um pouquinho, mas não mudou muito, não, sabe? Eu acho que é uma comparação interessante também que ele faz do circuito das artes. Até ele vai comentar que não só a arquitetura fica com essa ideia de reduto, mas também as artes têm um pouco isso. Depois ele vai falar da Utopia Limitada, que é a segunda parte do livro, que é uma parte bem curtinha, né? Que justamente ele fala que em toda essa ideia, né, do International Style há essas limitações. De que ele não necessariamente ele disserta muito a respeito disso, mas ele depois quer introduzir não só o Príncipe de Prata que ele já falou, mas os outros deuses que são os deuses brancos, né? Que ele vai falar no capítulo 3. Não exatamente sobre o livro, mas uma coisa que é interessante pensar também é que essa coisa da arquitetura internacional, o estilo internacional que você mencionou, eu acho que foi uma construção que não foi exatamente da Bauhaus, não foi exatamente dessa época. Até vou fazer um contraponto, talvez, ao que vocês estão mencionando sobre o Tom Wolfe. O que aconteceu é que, como era muito pautado na industrialização das coisas, tinha muito a coisa da existence minimum no início, carregava muito daquilo que o Loos falava de ornamento e crime, então, assim, tinha muita simplificação, tinha muita pureza, tudo isso que a gente já vinha mencionando antes e que era, em teoria, reprodutível, não Mies, né? Mies não era reprodutível por conta do excessivo detalhamento, mas, em geral, que eu acho que isso talvez até foi usado pelos americanos de uma maneira para capitalizar e reproduzir para se tornar um estilo mundial. Eu não sei se isso era uma premissa da Bauhaus, ser um estilo mundial. Nesse ponto do reduto, era tão reduto que, assim, as pessoas falam do Mondrian como se ele fosse da Bauhaus, mas ele não era, ele era de Stijl, ele era um movimento do lado, um reduto pequenininho na Holanda. É engraçado isso. Não sei se era uma questão de internacionalização, porque isso é um contraponto do reduto. Até certo ponto, João, sim, concordo contigo. A forma como ele descreve é justamente, só descrevendo, qual que é o ponto do Tom Wolfe, né? Que a intenção do reduto era ser um elemento exclusivo e não inclusivo, apesar da arquitetura ter um discurso inclusivo, mas ela era altamente exclusiva. Se alguém fizesse qualquer crítica com o projeto um do outro, a palavra que eles usariam era, isso é um pouco burguês, né? Era sempre, eu achei essa tua fachada um pouco burguesa, eu achei, sabe? E essa é a forma com que, justamente, de novo lá, a complexidade do colonizados que os americanos tinham, é que começam, através de Philip Johnson e Henry Hitchcock, a querer formar o reduto deles nos Estados Unidos. Então, a forma como ele escreve essa utopia limitada é, ok, aconteceu lá, nós vamos então implementar isso aqui. E ele comenta isso com o formato com que, obviamente, com muita crítica, né, e bastante acidez, a forma com que eles foram então conversar com o MoMA para fazer a mostra do estilo internacional com a intenção de montar o reduto deles. Tanto é que Tom Wolfe diz que não é à toa que as pessoas foram então para os Estados Unidos, porque eles já eram adorados lá, diferente de outros lugares do mundo. Mas eu acho que nessa época também que eles foram para lá, é o que já foi comentado antes, foram muitos outros, não só alemães, mas enfim, muitos outros que em teoria eram do outro lado, né, e eram do eixo e tal, enfim, e muita gente foi imediatamente antes, né, fugindo da política que estava se construindo na Alemanha, por exemplo, Einstein e gente de muitos outros campos que não só da arquitetura. E eu acho que os americanos tinham uma certa carência por esses nomes internacionais, grandes nomes internacionais, por construir uma história com outras contribuições, que não só aquela original da Inglaterra e tal, e que eles foram criando como colônia ali. Tanto tinha que eles apagaram o Frank Lloyd Wright durante um tempo, né? Tinha um tanto que... Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, eu vi um trecho aqui desse livro do Tom Wolfe que ele critica fala que a Bauhaus era de certo modo desconfortável, que construía corredores de 90 centímetros de largura e com pés direito de 2,10, mas o próprio Philip Johnson diz que nunca conheceu ninguém que conseguisse fazer um ambiente parecer confortável com pé direito de 2 metros, como o Frank Lloyd Wright conseguia. De certo modo, isso
acha paradoxal, mas enfim, vamos lá. Eu acho que a Exposição Internacional Style, como o Caio falou, ela é seminal no sentido de que, quando ela acontece, tentou-se descrever um movimento que, em teoria, estava acabando. Quando você faz uma exposição dessa, e eu acho que é o Montaner que fala, ele fala justamente que uma exposição é para coroar uma era em que uma coisa estava no seu auge e para terminar. Foi um meio inverso, assim. É como se a Exposição International Style fosse uma exposição para celebrar algo que estava começando a acontecer, e de alguma forma o Philip Johnson e o Hitchcock, eles influenciaram através dessa exposição de como a gente poderia ter a gente que eu digo, os americanos, poderiam ter uma arquitetura que pudesse ser simples e que de alguma forma se adequava muito ao modo de produção que estava acontecendo nos Estados Unidos, que é justamente da estrutura em aço, né, de grandes estruturas. E o Mies, assim, quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi muito consequência dessa criação e também se adequou de forma como uma luva, assim, ao modo de produção americano também. Talvez não tenha sido pensada dessa forma, mas acabou que aconteceu dessa maneira. Nesse segundo capítulo ele começa a falar como os artistas, por exemplo, Gorky imitava Picasso, né? Sempre lembrando que tudo que vinha da Europa era melhor. E ele termina o segundo parágrafo dizendo assim: tal era a atmosfera mental em que Hitchcock e Johnson introduziram o estilo internacional, este de que tudo que vinha da Europa era melhor, né? Mal sabiam que eram apenas o mensageiro Elias, o Mahaviras, os arautos batistas de um evento mais milagroso do que qualquer deles teria ousado suplicar. A vinda, né? Que daí é justamente o momento antes, o prelúdio da vinda de todos eles para os Estados Unidos, né? Que vai ser justamente abordado agora no capítulo 3 que a gente vai falar, que é os deuses brancos, né? O que é interessante aqui, no primeira parte dos deuses brancos, ele fala como se tivesse Cristóvão Colombo chegado e descoberto a América, né? Então a sensação do índio conhecer o cara civilizado, então é uma espécie de adoração que se faz, né? O cara que veio, né? Como eles endeusavam isso. Ele diz que o Gropius, que era uma pessoa modesta, né? Ele esperava que os americanos o recebessem pelo menos com 3 refeições ao dia, né? Um lugar pra morar, e dão a direção de uma faculdade inteira de arquitetura pra ele. Fora que, assim, tem toda a história também do clamor, né? Ó, deuses brancos vieram finalmente do céu. Então tem uma aura, assim, né? De considerarem que os caras que vinham da Europa, isso que o Caio falou também, né? De que tudo na Europa era melhor do que aconteceu na América, né? E, cara, isso nas Américas mesmo, né? Isso nas Américas. Você vê que a gente tinha um movimento paralelo, que era o Corbusier vindo aqui dar dica pros arquitetos aqui, né? Dar o pitaco inicial do MEC, fazer projeto urbanístico pro Rio, etc. Esses caras eram muito famosos, né? Não tinha como. Esse estilo internacional, ele, em cima dessas ideias, né, de Robert Mallet, Le Corbusier, enfim, todo mundo queria fazer parte. E mais, essa parte funcionalista, né, do estilo internacional, ela é fácil de copiar. Quem é que consegue copiar o organicismo do Frank Lloyd Wright? Não dá pra copiar aquilo. Então, até pela complexidade de você ir pro outro lado, popularizou esse tipo de estilo arquitetônico, né? Não, falando dessa questão da vinda, né, de um endeusamento da vida de um pacote de ideias, né, isso não é novo na cultura americana, né, quando eles assumiram, por exemplo, o neoclássico como a arquitetura da independência, né, então assim, Thomas Jefferson e tal, e o neoclássico se tornou o símbolo da pureza dessa civilização organizada e tal, então assim, os ícones da Europa estão presentes na essência da história norte-americana, então assim, é quase que um movimento de renovação, até o Tom Wolfe fala, né, que era nesse momento, era talvez um momento onde os arquitetos se aproximavam daquela sensação do renascimento, né, onde os clientes só eram importantes na hora de financiar. Mas nesse ponto eu discordo um pouco, assim, há um movimento contínuo de necessidade de absorver uma estética para algo novo, uma estética importada para algo novo. Tanto é que, voltando à questão do Frank Lloyd Wright, né, tinha um tesouro ali dentro, né, que não estava sendo naquele momento revelado, esperando mais uma vez, né, uma salvação externa, assim, da estética, né? Eu não sei exatamente se isso é ficção, me parece que sim, mas ele conta, por exemplo, como o Frank Lloyd Wright tinha um certo desprezo, tinha total desprezo por essa galera que estava vindo da Europa, né? Ele conta uma história de que o Gropius tentou se cumprimentar o Wright só ignorou. A história do Wright não gostar dos caras, isso é verdade. Tem vários documentários que falam isso, de que o Wright, ele odiava a galera que vinha da Europa, assim. É do Corbusier, né? Que ele fala que o Corbusier fazia um prédio e agora vai escrever 4 livros, né? 4 livros para cada prédio. O humor ácido do Tom Wolfe é muito claro, é que ele critica o fato de que esses arquitetos do Reduto eram pessoas que tinham feito 3 ou 4 projetos
E muito provavelmente um desses projetos foi para a mamãe ou para a titia ou para alguém da família, né? Foram para os Estados Unidos considerados como grandes heróis da arquitetura. E por outro lado, ele diz, poxa, nós temos aqui um Frank Lloyd Wright que nessa época já tinha construído muito. O Wright, ele, depois dos 65 anos, eu acho que ele mais de metade da produção arquitetônica dele ainda é, assim, com idade avançada, né? E produziu até 90 e tantos, né? Essa questão do Frank Lloyd também é interessante a gente ver como ele teve reações também a essa chegada do pessoal. Eles escaparam da Alemanha, essa galera veio lá da Alemanha lá por 33, 34, na época que começou a ferver o caldeirão lá na Alemanha, e eles tiveram um convite lá dos Estados Unidos e foram pra lá. A Casa da Cascata, que foi a primeira casa do Lloyd com lajes e tal na cobertura, né, sem telhado, foi construída de 35 a 39, quer dizer, isso foi uma reação direta. Foi assim, vocês querem aprender a fazer casa com laje? Vou mostrar como é que é. E fez a Fallingwater, né? Além dessa reação de trabalhar com concreto, né, que era um material que não era muito utilizado pelo Wright, e foi uma forma também dele experimentar esse tipo de material, mas houve essa rivalidade, né? Porque o Wright, ele se considerava, e era realmente, né, o autêntico arquiteto americano. O que é interessante também, que nesse capítulo ele fala sobre a caixa de Yale, né? E aí é muito engraçado quando ele fala a respeito da caixa e da necessidade dos arquitetos, dos estudantes de arquitetura reproduzirem essa caixa de Yale, né? Aproveitando a caixa de Yale, tem uma outra coisa que eu acho que a linguagem com que o Tom Wolfe escreve é muito esclarecedora. A forma como eles mudaram o ensino. E daí a caixa de Yale é uma consequência disso, né? Então, por exemplo, ele cita aqui que em Yale tinha um concurso anual de desenho e que o júri sempre escolhia o estudante que tinha a melhor qualidade de desenho. Ele fala assim, mas agora os estudantes se rebelavam. E por quê? Porque das escrituras fazia parte da frase do próprio Gropius, abre aspas, o erro pedagógico fundamental das academias nasce na sua preocupação com a ideia da genialidade individual. Então, de novo, individual é um crime, é uma coisa burguesa, nós temos que ter sempre trabalho em equipe, é uma coisa social, e a arquitetura, ela começa a ter essa linguagem, que era a linguagem que Tom Wolfe descreve no primeiro capítulo, que era o que o Bruno Taut e todas as pessoas do começo lá, quando a Bauhaus estava em Weimar, eles aplicam esses mesmos conceitos e trazem para a linguagem americana, que tem um clima diferente, tem uma cultura diferente, tem uma série de elementos que são diferentes, e em Yale ele diz, né, eram tijolinhos, vidros e nenhuma criatividade, né? Pô, mas é engraçado isso de tijolinho, vidro e nenhuma criatividade, dependendo de como você tentar fazer uma referência, a gente volta lá pro Loos também. O Loos era isso, né? E ele termina o capítulo descrevendo o projeto do Louis Kahn para a Galeria de Arte de Yale. É realmente a caixa de tijolinho com vidro e tudo mais, e seria sem criatividade porque, assim, ele não faz nenhum tipo de conexão com a arquitetura antiga, né? Ele é só um anexo que é uma caixa, literal. Isso seria o auge do que seria essa arquitetura da caixa de Yale, né? E aproveitando esse período em específico, o livro ele tem uma organização cronológica. Nesse período é o período em que ele cita como é a casa de um típico estudante de arquitetura nos Estados Unidos. Essa parte eu acho que é genial. O estudante não tinha verba, mas toda casa de estudante norte-americano tinha uma sala que tinha um tapete, que era um tapete de corda, vamos colocar num português bem simples, uma cadeira Barcelona que custava $550, o cara não tinha dinheiro para comer, mas ele tinha uma cadeira Barcelona. O sonho dele era, não sei, antes de casar ou antes de ter o próprio escritório, era comprar a segunda cadeira para ele fechar, então, a decoração da sala dele, né? Muito bom. E aí a gente vai para parte 4, que é a fuga para o Sleep. E aí, partindo dessa cronologia, o que anda em paralelo também, que ele descreve aqui justamente como é que a sociedade americana encarava esse crescimento urbano que acontecia nas cidades. O Fuga para o Sleep descreve basicamente como a classe média norte-americana começou a habitar os subúrbios. E isso, de alguma forma, foi ao mesmo tempo em que a classe média estava fugindo do centro das cidades, né? A população de baixa renda, né, estava começando a crescer dentro dos centros urbanos.
anos. E aí é uma dicotomia entre o que, por exemplo, o Mies van der Rohe fazia de arquitetura, que era justamente aquela caixa e aquele detalhe todo com a estrutura em aço, e ao mesmo tempo, esse mesmo tipo de projeto estava sendo usado para construir os conjuntos habitacionais. É claro que não vai ser com o mesmo material, né? Enquanto o Mies van der Rohe utilizava, por exemplo, o vidro mais caro que ele tinha achado, né, que era o vidro com a cor de cobre, conjuntos habitacionais eram feitos com materiais mais simples e, digamos assim, deixando com que aquelas pessoas pudessem, de alguma forma, entre aspas, aproveitar daquele moderno, só que de uma forma completamente diferente, né? A melhor parte do livro é justamente esse capítulo, porque ele quer fazer uma comparação entre o que o Reduto entendia que deveria ser um cidadão ideal para a cultura mundial, né? Porque nós estamos falando de um estilo internacional, e o que de fato é o norte-americano médio. Eu vou ler aqui uma parte que, para mim, descreve da melhor forma qual era essa dicotomia. Então ele escreve assim: o carro da família americana era um Buick Electra de 6,70 metros e 420 cavalos, com um rabo de peixe e 2 seios de borracha preta no para-choque dianteiro. As férias do entregador de bebidas americano ou de um estivador de carga passaram a ser 2 semanas em Barbados com a terceira esposa ou com a nova gata. A convenção da indústria americana passou a ser uma orgia regada a gin em um coliseu municipal do tamanho da cidade de Roma e oferecia no estacionamento carretas estocadas com prostitutas deitadas em fofos tapetes para uso exclusivo dos membros daquela associação. Ou seja, ele está falando justamente desse momento de pujança econômica e que as pessoas, o cidadão médio norte-americano que passou a ter um estilo de vida muito confortável, tudo o que ele queria era algo que fosse 180 graus distante do que o Reduto queria oferecer para eles, né? Queriam ostentar, né? E não só isso, como a gente já falou antes também, o público médio americano sempre preferiu o estilo belas artes, né? Então, assim, o Deco, ele é famoso nos Estados Unidos, o estilo que a gente estava dizendo vitoriano, o estilo internacional para habitação, ele sempre foi visto como uma coisa para imigrante, gente que estava vindo do interior, tinha a questão de segregação negra nos Estados Unidos, que é justamente essa época, né, que a gente está falando, 50, 60, enfim. Isso sempre ficou marginalizado, esse contraste, né? Os redutos dos arquitetos planejavam isso como se fosse a última cereja do bolo, e a população americana estava usando o Cadillac com rabo de peixe, tipo, e querendo ostentar, né? Pô, mas calma aí, são momentos diferentes do design nesse caso também, assim, a indústria automotiva em específico, se a gente for entrar por aí, estava num momento praticamente rococó mesmo. Até então, nos Estados Unidos, com a gasolina barata pra caraca, você tava naquela motor, a parte mecânica do carro estava resolvido, o motor V8 era o que havia e pronto, era no replacement for displacement. Então os caras estavam investindo justamente era no design do carro, né? Estavam burilando tudo que eles podiam, e aí vinham esses Electras e tal, vinham os Cadillacs, vinham essa ostentação no carro, mas ao mesmo tempo, se você olhar nos filmes, nas referências e tal, esses carros encostam do lado das casas com uma pegada modernista, com uma pegada mais limpa, e parecia até que aquilo era uma moldura pro carro, né? Porque era simples, era um pano de fundo e ele lá todo rococózão. Não, mas eu acho que o que o Caio comentou inicialmente é um pouco daquilo que eu falei lá no início, de que entra uma questão que eu acho que o Tom Wolfe trata muito bem, que é a questão do gosto, que tem a ver com essa, vamos dizer assim, essa cultura não erudita de acesso a qualquer tipo de referência que eles tinham no momento. Então, assim, essa questão que o João falou do carro emoldurado pela uma arquitetura limpa e tal, talvez ela coubesse, por exemplo, ele brinca até em algum momento, a esposa de algum grande empresário e tal, mas o americano médio, comum, né, é galhofa, entendeu? O cara não tá afim ele tá afim de uma cortina plissada e muitas cores. Isso é legal, porque a gente combina isso com os interiores, essas casas que eram super limpas por fora, você vai nos interiores e era isso aí que você tá falando, cortina plissada, cor pra caramba, um monte de aplique pra tudo quanto é lado, 1000 revestimentos. Exatamente, e esse descompasso, assim, do que desejava e tal, não era assim percebido por esse grupo, porque justamente eles estavam no reduto, eles não estavam escutando o que estava acontecendo. E essa crítica, é aí que eu falo, tentando fazer uma ponte com o que eu acho que é fantástico
fantástico de você ter uma narrativa fora do nosso campo, cara, porque você consegue identificar padrões que se aplicam na nossa vida hoje, né, cara, o que se discute dentro das escolas de arquitetura. Eu lembro de um professor lá da UFRJ que falava assim, pô, a gente passa todo fim de semana em frente a uma loja de construção, tá lá a galera fazendo churrasquinho, vendendo material de construção pra caramba e não tem nenhum arquiteto ali. A gente consegue olhar, e pensando no Brasil como um país plural, né, essa questão estrangeira da estética arquitetônica, que é a que o Tom Wolfe coloca aí, acontece aqui dentro da nossa realidade, das nossas micro-realidades aqui, né? Então, assim, os arquitetos não conseguem chegar, como diria o grande Milton Nascimento, né? A arte tem que ir onde o público está, né? E não o contrário. Aproveitando isso, Rafa, ele faz o contraponto que era justamente o que a gente estava conversando antes, que é o contraponto do Buick, é o famoso, o mesmo apartamento que ele chama, né? Aquele apartamento que em todas as revistas, todos os jornais norte-americanos, na coluna que estava falando sobre arquitetura, sempre aparecia um apartamento ou uma casa que era completamente branca, com bastante vidro, sempre tinha um móvel ou do Mies, ou do Le Corbusier, ou de Sarni, enfim, todos esses, e parecia que você estava vendo o mesmo apartamento em todas as semanas, né? Ele inclusive começou a brincar, que chamou isso de aquele apartamento. Ele diz, até hoje as revistas de arquitetura mostram sempre aquele apartamento. E isso é verdade. Hoje a gente estava conversando antes, né? Não mais tanto nas revistas, mas no Instagram, você vê sempre aquele apartamento no Instagram, né? Não, e pra quem gosta de ver aqueles canais de Home and Health, parei pra ver aquilo um dia, porque a minha sogra adora aqueles programas, Irmãos à Obra e tudo mais. Cara, eles fazem o mesmo apartamento sempre. Todo episódio é o mesmo projeto. É o mesmo projeto. É uma lareira lá que eles tiram um tijolinho. Uma casa de conceito aberto. Exatamente. Né, que eles falam. Conceito aberto. Aí eles cozinha de conceito aberto. Cozinha de conceito aberto. Aí pegam uma lareira. Geralmente ela é muito ornamentada e tudo mais. Aí eles colocam um azulejo, um porcelanato por cima, assim, ou imitando alguma coisa. E aí pintam uma parede de cinza, botam um rodapé branco. É igual. E aí tem uns outros programas que são parecidos e é a mesma casa. É inacreditável isso. Coincide com uma coisa que ele ressalta no capítulo, que é justamente a crítica pro Irago, que foi um arquiteto premiado, inclusive o pro Irago foi um projeto premiado, né, no Minoru Yamasaki. E aí que, depois de um tempo, todo mundo... É como se os pobres perceberam que aquilo era uma porcaria também e pediram que o prédio fosse botado abaixo. Claro que teve essas questões que são importantes, assim, a gente citar, né, que a questão da manutenção foi uma coisa que não foi priorizada, mas é algo interessante porque essa questão não só estética, mas também visceral, da função ser algo muito importante para o movimento moderno e que de alguma forma não estava sendo atendida, é que os próprios moradores pediram para que o Pro-Irago fosse abaixo, né? Pro-Irago, o buraco é muito mais embaixo, né? E aí, assim, eu lembro quando a gente gravou outro cast desse mesmo tema, que eu tinha me encantado pelo Tom Wolfe, nesse meio tempo eu fui vendo outras coisas e eu não sei aonde que eu vi, qual texto que eu li, que fala que, né, ele como um dos criadores no New Journalism, eles chamavam do que ele fazia de uma espécie de autópsia social, né? Quando ele construía a narrativa do fato pelas vozes dos participantes, essa coisa dele usar esse linguajar irônico e tal, ele consegue entrar na estrutura do problema, coisa que a gente no debate arquitetônico, a gente não chega lá, entendeu? A gente tem que entender que a gente não consegue chegar lá. E o problema é muito estrutural, né? Então, assim, eu acho que esse livro, ele provoca isso, porque ele dá uma sacudida, assim, no campo da arquitetura e fala, pô, vocês têm que se olhar para outras coisas. E aí é o caso também que eu concordo com o Kai, que eu acho que também esse capítulo é o mais interessante, porque é ali onde ele traça um perfil dessa sociedade que estava recebendo esses caras. A gente já vai falar do próximo capítulo, que são as pessoas que começam a fugir dessa linguagem, mas antes dele falar disso, ele começa a ver alguns pontos falhos na arquitetura. Então, por exemplo, ele cita no Seagram de Mies como que as colunas de aço em perfil I que estão expostas não são colunas verdadeiras, elas têm um caráter meramente decorativo. Então ele começa a criticar a própria linguagem do reduto. Como ele dizendo isso, ele está dizendo, olha, outras pessoas também estão começando a ver que a linguagem do reduto tem falhas, né?
O capítulo 5, ele tem o título Os Apóstatas, né? Então, o que seriam os apóstatas? Seriam aqueles caras que, de alguma forma, pertenciam a esse reduto e se revoltaram ou foram contra esse reduto em algum momento. E ele conta a história do Edward Durstone, que foi um arquiteto, né? Que produziu muitas obras modernas e que, de uma hora para outra, entre aspas, né? Do que seria de uma hora para outra, ele, pela influência da sua mulher, constrói uma obra que é completamente diferente daquilo que estava sendo construído pelo reduto, né? O Edward Durstone foi completamente execrado, assim, de alguma forma, porque estava tentando buscar uma outra coisa diferente, né? Lembrando que ele foi o cara que fez o edifício inicial do MoMA, né? Pois é, sim. Então ele tem história, assim, tem uma história consolidada, assim, como o moderno. O Wolff, ele faz essa brincadeira e chama esse edifício que ele supostamente fez influenciado pela mulher de Taj Maria, justamente porque a mulher dele chama Maria Helena Torquillo. É uma referência direta ao querer agradar a mulher. Então, ele até fala do que seria essa personalidade da Maria, né, e tal. Então ele brinca com essa história. O lance do Stone, agora já sou eu no meu achismo, é a onda de que é o seguinte, ele começou a perceber que, bom, primeiro que você amarrar um artista, um arquiteto num estilo arquitetônico só, isso não vai dar certo em algum momento, né? Você vai ter essas pessoas que querem testar, explorar e imprimir sua personalidade nos projetos. Ainda mais o Durell Stone, que cada obra dele parece que é um arquiteto diferente que fez. Ele não tem nada que você possa dizer que é um conjunto, né? Uma linguagem. E em segundo, eu acho que ele começou a perceber, e eu precisaria ver uma cronologia dos projetos dele, mas de que aquilo agradava. Aquilo, quando ele fazia esses projetos, agradava os clientes. Se não me engano, o Wolff até fala isso, que ele era um arquiteto que ouvia o cliente. Se o cliente quisesse um capitel furado e vazado, ele fazia aquilo. E ele foi ganhando espaço, né? Que era diferente do que o reduto estava querendo que ele fizesse. E junto com isso, tem o exemplo de Eero Saarinen, que para mim é um grande gênio da arquitetura. E ele cita no livro 2 exemplos, né? Que é o terminal da TWA, que recentemente foi revitalizado com 2 edifícios de hotel atrás, e o aeroporto de Dallas, que fica em Washington, D.C. Eu tive a oportunidade de conhecer as 2 obras e são obras extremamente lindas, a percepção, a escala, a forma de se fazer. E o que o Tom Wolfe descreve no livro é que ele foi, assim como Stone, eles foram execrados do reduto, né? Não que eles se importavam muito, né? Principalmente o Stone, mas eles literalmente foram banidos do reduto com o argumento de que a obra deles era muito burguesa, né? Ou muito burguesa, muito americana, né? Eles diziam que o Saarinen fazia só passarinho, porque um parece uma águia, o outro parece uma gaivota. Exatamente. Essa crítica, vamos dizer assim, a originalidade, ele até fala, né, da originalidade do traço, né? Então, assim, o arquiteto, ele não podia ser original, senão ele estava fora desses preceitos do reduto. Até mesmo porque, assim, o que o Tom Wolfe define como reduto é um conjunto de pessoas que adotaram como padrão estético um conjunto de linguagem linguística. É curioso isso, porque uma discussão, assim, de produção arquitetônica contemporânea, a gente pode olhar para, por exemplo, um escritório de arquitetura que faz sempre projetos da mesma forma, do mesmo jeito, ele está dentro de um próprio reduto de linguagem, né? Isso é melhor ou pior do que, por exemplo, um escritório que trabalha com uma pluralidade de linguística? São duas questões, assim, não tem o que é melhor e mais adequado que o outro, porque, né, cada um tem as suas razões de ser dessa forma. O que o Tom Wolfe estabelece nesse momento, aí usa o Saarinen para mostrar isso, é que quem fugisse do padrão linguístico, mesmo dentro de uma pureza arquitetônica, mas que fugisse um pouco aí no caso do Saarinen, por uma questão desse desenho mais livre, mais solto, ele estaria já caindo pro negativo. E o grande exemplo, Rafa, do apóstata que ele diz é o Morris Lapidus, que é um arquiteto que faz arquitetura de hotéis, que era uma pessoa que estava pouco se lixando para o que o reduto dizia ou não dizia da arquitetura dele. Não só Lapidus, mas ele cita o John Portman também, que também estava pouco se lixando para isso. Isso, e que são as pessoas que fazem uma arquitetura tipo Disneylândia, ou, né, que é a arquitetura hoteleira dos diners, enfim, de todas essas coisas que são, vou usar a expressão tipicamente americanas. Parando para pensar, isso poderia até ter sido um prelúdio do que Venturi iria fazer depois, né? Você tirou as palavras da minha boca, cara. Quando a gente pega os prédios do Lapidus, o cara tá fazendo pós-modernismo antes do pós-modernismo. Ele cita os apóstatas como aqueles que saíram do reduto, então foram execrados de alguma forma, né? Depois ele vai no próximo capítulo, no capítulo 6, ele vai falar dos escolásticos, né? Quem seriam os escolásticos? Seriam aqueles arquitetos que
vieram com a crítica aos modernos, mas que de alguma forma fizeram uma crítica passando pano, digamos assim, para esses modernos, né? E aí a principal figura desses escolásticos seria o Robert Venturi, justamente. É o cara que constrói a casa Vanna Venturi, o Guildhall, que escreve o Complexidade, Contradição e Arquitetura, né? Ficou famoso construindo nas palavras do Tom Wolfe, né? Fazendo 3 ou 4 projetos, um deles era para mamãe, escreveu 2 livros e ganhou fama mundial, né? Vocês chegaram a pensar assim, por que ele usou o termo escolástico, assim, vocês chegaram? Eu acho, Rafa, que é pela crítica que ele elogia o fato de eles fugirem, mas não fugirem, ou seja, eles eram tão inteligentes que eles conseguiam fazer uma coisa que era fora do que o Reduto dizia, mas os arquitetos de dentro do Reduto não conseguiam criticar. Eles eram seguidores do estilo, né? Então eles usavam os ensinamentos modernistas para poder projetar, né? Eles não estavam negando o que tinha acontecido antes, né? É como se sorrateiramente ele conseguisse fazer numa arquitetura que seria supostamente moderna alguns outros traços que ele pudesse justificar ali através da teoria e dos livros que ele escreve, né? O Venturi queimou Roma por dentro, né? Agora, de novo, a gente tem que pegar a cronologia dos projetos do Venturi. Eu nunca entendi, acho que eu cheguei a falar isso da outra vez, se o Venturi ele já se antecipou esse tipo de arquitetura agradável ao americano, né? O americano gostava desse tipo de coisa cênica, mais extravagante, irônica, enfim. Se o Venturi percebeu isso e foi queimando Roma por dentro, ou se isso foi uma coisa que aconteceu, né? Assim, era a própria linguagem dele, naturalmente. Eu não sei dizer. A impressão que dá, assim, não só pelo Wolff falar isso, mas outros críticos como a Kate Nesbitt fala que é como se o Robert Venturi tivesse julgado pra galera, assim. Não, sem sombra de dúvida, foi o que eu falei. Esse estilo, é só você olhar os prédios do Morris que a gente tava falando antes. Esse estilo agrada o americano, né? O exagero, o famoso frontão interrompido, né? Las Vegas, isso agrada, o americano gosta disso. Ele faz um livro chamado Aprendendo com Las Vegas, né? Ele não tem um negócio dele que é um museu, que tá escrito museu. Sim. Que é um frontão com as colunas escrito museu. Não sei se foi ele, agora eu não sou um conhecedor do Venturi, mas enfim, acredito que ele tenha construído alguma coisa assim. O Venturi, assim, eu lembro do Aprendendo com Las Vegas, assim, o centro da crítica era, assim, que modernistas puristas, né, negavam que existia simbolismo na sua arquitetura, sendo que não, né, ele falava assim, a obra de Corbusier, inclusive a fase final dele, mostra claramente que a obra dele estava envolta em vários elementos simbólicos que não vinham da autonomia da linguagem arquitetônica, vinham das referências das infâncias, ele cita, né, alguns projetos e ele fala assim, a arquitetura, ela tem que, o signo, simbolismo faz parte e aí ainda mais uma cultura norte-americana que carecia desses símbolos, né, vou ser um pouco cruel aqui, mas a história norte-americana, ela é rasa perante a história europeia, né, precisava de se abraçar a símbolos, né. O que o Tom Wolfe escreve sobre Venturi, ele cita uma parte do Complexidade e Contradição, ele cita e depois ele traduz pelas palavras dele, né, ele diz assim, nas palavras do Venturi, gosto de complexidade, contradição e arquitetura. Não gosto da incoerência ou arbitrariedade da arquitetura incompetente nem das preciosas filigranas do pitoresco ou do expressionismo. Daí ele coloca assim, tradução. Eu, tanto quanto vocês, sou contra o que é burguês e faço parte do Reduto. Além disso, tanto quanto vocês, não tenho interesse no que é meramente excêntrico, entre parênteses, ao estilo de Saarinen ou de Mendelssohn. E assim vai. E é por isso que ele defende que Venturi, apesar de ter saído do caminho, ele levou o Reduto junto com ele, né? Ele deu um novo caminho para o Reduto. Além do Venturi, o Tom Wolfe também cita os que seriam os brancos, né? Que na verdade são os que tentaram seguir ou extrapolar essa ideia do movimento moderno, né? Que foi o Peter Eisman, o Richard Meier, que é uma galera que de alguma forma estava tentando buscar um purismo na forma arquitetônica, né? Porra, mais do que o Richard Meier para buscar purismo, ninguém tentou, né, cara? Haja branco, haja quadradinho. Cada um anda. Haja quadradinho branco pra essa galera aí, né? Mas em compensação, o Venturi abriu caminho pros caras tipo Michael Graves e tal. Até inclusive o Michael Graves aparece no próximo capítulo, né? E aí essa discussão que o Venturi levanta, né, acaba também produzindo outros braços aí de crítica e essa filiação ao que o Venturi fala, né? Que é justamente o capítulo 7, o branco prateado, cinza prateado. Que aí ele vai citar não só o Michael Graves, que ele fala que é um arquiteto que recebeu o prêmio
conhecido só por desenhos, né? Não tinha feito nenhum projeto relevante. O Graves, ele é um dos alvos da crítica do Wolff no sentido de que essa ideia de que o projeto também ele é válido, não só o que é construído, que vai receber essa crítica. Além dos, por exemplo, que ele vai chamar de ratos, né? Os italianos, como Rossi, também entram nessa onda da crítica. Então é como se o Venturi tivesse levantado a bola para cortar, né? E aí os outros aproveitaram também dessa onda e começaram a produzir essas críticas, mas sempre apoiada na ideia de não sair do reduto. Exatamente. Nós temos então o grupo dos brancos, então vamos dizer assim, que são os famosos New York Five, né? Os 5 arquitetos de Nova York. Peter Eisman, Michael Graves, John Haydock, Richard Meyer e Charles Gottlieb. Então são esses que querem voltar à pureza da arquitetura. Ele inclusive diz que eles são liderados por Colin Grove, né? Por outro lado, nós temos os cinzas, que são então Venturi, Robert Stern, Charles Moore, e eu não me lembro quais são os outros. Só importante nesse sentido, porque ele fala cinza, branco, na verdade ele dá tons de branco e tons de cinza, justamente para falar que eles foram diferentes peronomútil, né? Exatamente, essa é a grande questão. 50 tons de cinza, é isso? Isso aí, exatamente. Exatamente. Tem os laranja e azul, que é o Michael Graves também, né? Aqui no Rio de Janeiro, cara, tem vários lugares que eu passo, aí eu falo, pô, isso aqui podia ter sido o Michael Graves. RBU, o Shopping Guatemi que tinha, agora não é mais Guatemi, mas ali na Tijuca e tal, depois vocês procuram aí no Google, parece que saiu direto da prancheta do Michael Graves. Justamente isso que você disse, Adilson, não tinha muita distinção, era só questões de ponto de vista, eles se atacavam o tempo inteiro, os italianos entraram na jogada, mas no final das contas todo mundo era contra uma arquitetura, entre aspas, burguesa, né? Resumindo, essa que é a grande descrição que ele faz desse momento, que é tardo, voltando para o começo do modernismo, e para mim a palavra que resume esse momento é indecisão. O que nós vamos fazer, como que vai ser a sobrevivência do nosso querido reduto, né? E ele fecha o livro falando de uma obra emblemática, né, que foi o AT&T, que é o prédio construído em Nova York pelo Philip Johnson. Curioso notar que o Philip Johnson primeiro trouxe a exposição International Style, estava muito alinhado com o Mies van der Rohe, então o Mies van der Rohe inclusive era um grande ídolo, né? Falando então do Philip Johnson como um grande exemplo do cara que volta à faculdade para aprender de novo com Gropius, né? E ao mesmo tempo ele tá lá nessa fase da carreira dele construindo um prédio completamente pós-moderno que vai ser capa da Times, assim. Então ele vai vestir um chapéu, que é a maquete do prédio, e nessa época que o Wolff escreve, né, ele ainda estava em construção. Ele bota uma foto da maquete, que depois vai ser construído. O Philip Johnson foi um grande exemplo, assim, de como ele nunca saiu do reduto e que fez coisas completamente diferentes, né? Quem acaba sofrendo toda essa discussão, que muitas vezes não tem muito cabimento para aquele que quer só a casa, vai ser o cliente, né? O que ele defende é que Johnson conseguiu manter a honra dele perante o reduto, porque numa fala que ele fez dentro de um reduto, ou seja, dentro de uma universidade, ele foi questionado e ele disse, olha, os clientes falaram, a gente tem dinheiro para fazer se for dessa forma, se não for dessa forma, a gente não tem dinheiro para fazer. Mas fiquem tranquilos, eu ainda faço parte do reduto, eu ainda sou um de vocês e etc, né? E ele diz assim, como isso foi reconfortante, porque o pessoal do reduto ainda se sentiu que um deles ainda fazia parte, não tinha mais um que estava fugindo, né? Tamo junto, né? O famoso tamo junto. Mas todos sabemos que Venturi riu por último, né, cara? Porque, pô, ali ele deu um bracinho a torcer, o Philip Johnson, né? Botou o óculos do Le Corbusier pra dizer, tô aqui ainda no reduto, mas já pulou a cerca. Eu adoro a frase dele, que quando Mies diz less is more, Venturi diz less is a bore, e daí Philip Johnson vai dizer I am a whore, né? Então, puxa, isso pra mim é a frase que mais descreve o que a gente passou com o Philip Johnson. E o Morris Lapidus dizia que too much is never enough. Apesar dele apresentar o contraponto do cinzento, né, dessa comparação aí, ele tá colocando ainda esses caras ainda como continuam dentro de um... Ele fala bem, ele não poupa ninguém, né, ele não poupa... Sim, o Pop não poupa ninguém. O Wolff não poupa ninguém, né. E como última frase do livro, eu acho que é genial quando ele diz, porque ele repete isso diversas vezes no livro, que o cliente teve que aguentar um tranco feito homem, né, como se ele tivesse sido usurpado pelos arquitetos, né, tinha que aguentar a estuprada que ele estava levando ali da linguagem do reduto. E ele termina o livro falando sobre a fala que o Philip Johnson fez no reduto, e ele diz, o brilho do príncipe de prata continuava a iluminar a cidade radiosa, ou seja, falando do príncipe de prata e da cidade radiosa. E o cliente continuava a aguentar
o tranco feito homem, né? Olha só que coisa... Muito bom esse final, né? É muito bom. Pra gente finalizando aí o papo, primeiro assim, tentar entender, a gente falou um pouco do contexto, mas o que vocês acham que esse livro contribui, não só para o entendimento aí das questões arquitetônicas, mas como crítica, assim? Eu acho que ele pontua assim, quando as ideias estão fora de lugar. Essa discussão que é muito recorrente no campo da arquitetura, né, de modelo, né, tem até um livro famoso aí da François Choët, né, A Regra e o Modelo. Quando há um transplante desses padrões, assim, o resultado é sempre desastroso, né? Esse livro é um retrato bem interessante, assim, de como quando as ideias migram e não se adaptam, elas são questionáveis. É a melhor aula de arquitetura americana que você vai ter em 45 minutos, assim, tipo, o livro é bem didático, tem muita obra, tem muito nome, sabe? Então, pra quem tiver a fim de ler na frente de computador e comparar. E, além disso, o fato que a gente estava conversando antes, que é o fato de que, como ele não é um arquiteto, e eu acho que essa opinião é muito válida, assim, a obra, depois que o autor entrega, a intenção dele é irrelevante, né? O que importa realmente é isso, é a visão do usuário, do jornalista, enfim. Essa visão é válida, não é a visão do reduto só que importa, né? É interessante essa visão do americano, do usuário, do intelectual, do jornalista, né? Isso contribui e até vai chegar onde a gente está hoje em dia, né? Quer dizer, tem esse amálgama aí de opiniões que vão moldando. Hoje em dia, as vozes estão aí, né? Antigamente o usuário não podia reclamar, porque a obra arquitetônica ela dura mais do que os fatos políticos, né? Os eventos, né? Mas hoje em dia tá aí, né? Você tem rede social, você tem... Talvez a gente chegou num ponto que a opinião fora do reduto seja ou tão importante quanto a opinião de quem tá lá produzindo. Então eu acho que tem esse reflexo aí pré-internet, pré-democratização da palavra, né? Enfim, eu acho que isso conta muito. Eu acho que essa galera do período modernista e tal entrou numa vibe de tentar fazer um catecismo. Então eles começaram a deixar as coisas, de certo modo, muito restritivas, com um apelo tecnicista muito grande, conseguiram desenvolver, de fato, muitas coisas muito interessantes, mas a sociedade é cíclica, né? A gente vive numa senoide. Passaram 50 anos, desde o momento em que a Bauhaus, de fato, teve o seu kick-off lá, começou, e o momento em que o Tom Wolfe escreveu esse livro, já na década de 80. Então já tinha dado tempo de ter um ciclo de iteração onde as pessoas entraram num momento de rejeição daquilo ali. O que eu vejo é que de lá para cá, o que tem acontecido é que esses ciclos têm sido mais curtinhos, porque a informação circula muito mais. Talvez isso chegue num momento que a gente não perceba mais os ciclos, né? Eles sejam tão curtos que essa iteração talvez venha a convergir. Quer dizer, não dê tempo da gente enjoar das coisas, porque já tem uma nova antes da gente conseguir enjoar e por aí vai. Aí vira só opinião mesmo. O livro, ele reforça uma coisa que eu comentava muito com os meus alunos de projeto, que era o fato de existir o que a gente chamava, eu falava com os meus alunos, enfim, de masturbação arquitetônica, que é, sem crítica para ninguém, mas você entra no site ou no Instagram de alguém e você tem informações única e exclusivamente feitas para agradar ao próprio reduto. Então, por exemplo, o cliente não está interessado em ver um diagrama de como é feita a organização conceitual de um armário de uma cozinha. Não, o cliente quer ver outras coisas. E esse livro, justamente porque ele tem um ponto de vista que é um ponto de vista de fora do reduto, para mim ele foi muito importante para meu entendimento e para minha carreira enquanto arquiteto, do que de fato a população espera da gente. Para mim esse é o ponto-chave de tudo que essas 100 páginas descrevem para nós, é que tome muito cuidado com o reduto, não seja um prisioneiro do reduto, porque hoje nós estamos num tempo em que a democratização da informação é bem diferente do que era quando ele foi escrito e muito mais diferente de quando a Bauhaus foi criada, e as regras do jogo mudaram completamente, né? Esse humor ajuda muito também a gente a aceitar algumas coisas e a entender outras. A linguagem do humor, ela é sempre crítica, mesmo que ela tenha uma outra cara, assim, tem uma outra faceta, mas ela é sempre crítica. Vai ser mais ácida, menos ácida, mas ela tá ali para criticar e também para deixar o mundo melhor. Eu acho que esse tom que o Neil Jordan que ele traz, o Tom Wolfe,
eu acho que ele é muito bem-vindo. O que é interessante é que quando a gente vê a crítica ao livro dele na época, os arquitetos continuavam no seu reduto para fazer a crítica, né? De que de alguma forma o Tom Wolfe ele não tinha nenhuma ideia do que seria arquitetura ou algo assim, apesar de falarem, por exemplo, o Paul Goldberg fala que o Wolfe descreve muito bem. Até a crítica, assim, talvez não tenha reconhecido que estava em volta no reduto. A ideia de você tentar enxergar essas coisas, né, com certo distanciamento, perguntar, né, mas o que está acontecendo, né? Será que eu estou embebido tanto nisso que eu consigo sair desse espectro para poder enxergar de uma outra maneira, né? E aí ele coloca, como um cara que não é arquiteto, um olho crítico sobre o nosso mundo da arquitetura, que é muito metido a besta às vezes, né? Aquele discurso só fica ali, né? E na verdade, a realidade que a gente tem, que é promover uma vida melhor para as pessoas que precisam, a gente não consegue atingir isso. A gente fica muito na teoria, quando às vezes a gente só quer, sei lá, quer uma porta que funcione, sabe? Saber do nosso papel primeiro, né? Eu acho que é fundamental e eu acho que o Wolfe traz isso desse ponto de vista do cliente que estava sofrendo ali, só querendo alguma coisa sendo fácil para ele fazer, né? Tom Wolfe ouvia Biquíni Cavadão, né? Eu sou do povo, eu sou um amigos aqui. Putz, nossa, referências várias aqui. Biquíni Cavadão, Humberto Gessinger. Então tá bom. Milton Nascimento. Milton Nascimento, foi praticamente um cast musical hoje. Entregou a idade. Pois é. Então vamos para a rodada de dicas aí. Caio, você quer começar? Pode ser. Eu tenho 3 dicas. A primeira delas é o livro Form Follows Fiasco, que também é de um período bem similar, escrito pelo Peter Blake, que é uma pessoa que fazia parte do Reduto. Ele é um crítico ao Reduto, mas ele é um arquiteto. Então ele tem uma linguagem muito mais técnica. O conteúdo dele é muito parecido com o conteúdo do livro que nós acabamos de falar. A segunda das dicas é nas comemorações do centenário da Bauhaus, a revista Architectural Record entrevistou algumas pessoas que estavam ligados tanto favoravelmente ou desfavoravelmente com a escola, e uma das pessoas que eles entrevistaram foi o arquiteto Robert Stern, que fez parte do movimento dos cinzas, e eu acho muito interessante a descrição que ele diz que quando eles estavam na faculdade, os cinzentos só ouviam as histórias das orgias que aconteciam nos corredores da Bauhaus, né? Essa foi praticamente a única coisa que ele cita, mas ele fala muito mal do que aconteceu, do que eles ouviam da Bauhaus e dos professores da Bauhaus que não tinham senso de entender o que a população americana de fato queria, né? E a terceira, recomendo muito o perfil do Instagram de um arquiteto que eu admiro bastante, chamado Leonardo Mader. Ele é um arquiteto de Porto Alegre, hoje ele mora em Londres, e ele faz muitos vídeos contando justamente sobre como os arquitetos têm que deixar de focar o seu tempo e sua energia nas coisas que são interessantes só para o Reduto e passar a ouvir o que o cliente está querendo ou o que a sociedade está querendo da nossa profissão. Pô, legal. Você conhece ele pessoalmente? Eu não conheço, Rafa, mas a gente já trocou algumas mensagens. Então ele curte algumas postagens que a gente faz no Estúdio CSD, eu curto algumas postagens que ele faz lá no Insta dele. Eu vou escrever para ele ouvir também. Daí eu acho que ele pode ser um puta no contato para um futuro cast. Uma matéria super interessante que fala um pouco das principais obras do Tom Wolfe para conhecer um pouco mais sobre o New Journalism. Eu acho que isso é legal, foi uma descoberta bacana que eu fiz, assim, posterior a gente ter que dar uma olhada de novo no material para fazer o cast. E agora, não sei se vocês viram, eu postei para vocês um link aí de uma raridade, que é um debate em cima do livro, no ano que ele foi publicado. Eu vi esse link através do site Cronologia do Urbanismo, que já foi até aqui indicado, acho que o Adilson já indicou uma vez, que é um site de uma parceria da UFRJ com a UFBA, que eles fazem uma cronologia de publicações e tal. E quando eles falam de Tom Wolfe, eles mandam um link para essa conferência de debate sobre o livro. E essa conferência está hospedada numa instituição que eu não conhecia, talvez o Caio você conheça, que é The Architectural League de Nova York. E lá tem muita coisa bacana. E eles têm uma vibe, uma pegada, assim, que me lembrou muito da Projetar. Eles organizam concursos e tem uma série de arquivos lá. Dentre os arquivos, uma conversa em 1981 sobre o livro de um grupo de pesquisa que estudava arquitetura pós-moderna. Eu ainda não escutei, mas deve ser bem bacana. Eu tinha duas. Uma eu esqueci,
Era legal, mas eu esqueci uma delas. Mas a outra eu lembrei que é o livro O ABC da Bauhaus. Já falei da minha ambição de ter o acervo inteiro da Kozak Naif em casa. Esse da Kozak Naif provavelmente não tem, tá esgotado. Assim. Cara, eu acho que foi republicado pela Gustavo Gilli. Era da Kozak Naif, como a Dilson falou, voltou aí pela GG. Um livro fino, mas tipo, muito bacana, edição revista. E ele não fala só de arquitetura, ele fala de história, tipografia, que era o espírito da Bauhaus, né? Era interdisciplinar. Tem bastante exercício, assim, que eles faziam, né? Tem muita coisa de Kandinsky pela capa, né? Você já vê pelas formas primárias e as cores primárias também. Então é um livro que eu gosto bastante. Volta e meia eu volto nele, assim, ou pra dar uma aula, pra falar de alguma coisa. Então, ABC da Bauhaus, agora pela GG. Bom, então vamos lá. Cara, a minha dica é o seguinte, eu sempre fui um cara mais tecnicista, então vocês podem perceber que eu fiquei um pouco mais de fora das conversas sobre jornalismo e entrei mais um pouco nas conversas sobre história da arquitetura, sobre as tecnologias que os caras utilizaram e tal. Sobre história da arquitetura e que pega um pouco como isso se estruturou, como essa arquitetura da Bauhaus se estruturou, como a arquitetura moderna se estruturou, eu indicaria um livro do Nikolaus Pevsner, que é a origem da arquitetura moderna e do design. Tem publicado pela Martins. Eu acho um livro bem bacana. E tem um outro do Pevsner também, que é o Panorama da Arquitetura Ocidental. Esses dois falam bastante de como se estruturou a arquitetura moderna e a Bauhaus, e depois até chegando no pós-modernismo. Bem legais. Agora, eu gostaria também, por outro lado, de fazer um alerta até, porque a gente falou na arquitetura internacional e a gente está hoje em dia num movimento de contracorrente disso, né? Das certificações de sustentabilidade, de eficiência energética, etc. e tal, que fazem um contraponto direto a isso, que voltam a falar da arquitetura local, das soluções locais, de respeitar a bioclimatologia, e acho que isso é um contraponto interessante a esse ponto da Bauhaus, embora a Bauhaus tenha vários méritos, um dos que não tem é isso de tentar nivelar a arquitetura como possível de ser reproduzida em qualquer lugar com as mesmas soluções. Não é. A minha dica vai ser uma dica mais simples. Por um acaso, acabei achando esse perfil que chama Brute Group. Posta várias arquiteturas brutalistas, assim. Mostra, inclusive, cenários de filme que essas arquiteturas foram usadas. E eu gosto muito da arquitetura chamada brutalista, assim. Principalmente do brutalismo soviético, que tem coisas muito legais, assim. E são arquiteturas que não são muito conhecidas, assim, do público geral. Fica a dica, então, do perfil no Instagram, Brute Group. Vou deixar aí nos comentários do episódio. Pessoal, muito obrigado por vocês participarem dessa segundo take desse episódio. Obrigado pelo tempo de vocês. Aqui a gente deu uma rebolada para tentar gravar, mas agradecer a todo mundo que participou aí. Muito obrigado. Não, valeu, nós estamos juntos. Só para quem tá ouvindo, agora é 00:15 de uma quinta-feira e amanhã às 8 todo mundo tem que estar trabalhando. Então, isso é o quanto que a gente gosta de participar dos ArchiCasts. Então, obrigado, Dilson. Obrigado, Rafa. Falei no nosso cast piloto, né, pessoal? Esse virou nosso eufemismo. Guga, eu já era teu fã, cara. Achei muito massa dividir esse segundo cast contigo aí. Vamos armar mais uns próximos. Nós temos que tocar o terror nessa piazada aí. Tô falando, meu desejo foi realizado, tá vendo? Eu falei que queria gravar de novo com o Caio aí. Obrigadão, galera. Sempre é um prazer estar com vocês aí discutindo das coisas. É importante dizer que eu, como imagino que todo mundo que participou do cast, admiro e sou um grande fã da produção de arquitetura que foi feita pela Bauhaus. Então não é porque nós estamos falando, criticando as coisas do Tom Wolfe, é que nós estamos cuspindo pra cima, né? Não, é porque eu particularmente fiz o cast da Bauhaus, então, né, eu sou um grande fã. Eu particularmente sou um grande fã, né? Não, sim, claro. A gente sabe disso. Muito obrigado aqui por ceder mais uma vez seu tempo para gravar aqui com a gente e falar umas besteiras. Guga, muito obrigado, cara, pela sua participação e é nóis. Você faz parte aqui do time já. Valeu. Meu nome é Gustavo e eu não retiro nada do que eu disse. João, obrigado aí, cara, pela participação. De volta, espero que você participe mais vezes aqui com a gente. Somos dois. Também gostaria de participar mais. Bom, obrigado, cara, pela sua presença aqui, apesar dos problemas técnicos. Valeu. Rafa, valeu, cara. Mais um, né? Valeu, mais um. Valeu, galera. Obrigado, Caio. Obrigado, João. Obrigado, Guga. Obrigado, Brasil. Depois desse Obrigado, Brasil, a gente fica por aqui e até mais. Caio, você consegue aí dar um retrato
dessa época que o Tom Wolfe escreveu esse Tô livro? brincando. Não, ok. Tô brincando. Fala aí. Sacanagem, né? Vai ser, hoje eu vou ter que aguentar. Pô, também perdi. O contexto, Você quer- cara, o contexto. Se eu não me engano, agora eu tenho que buscar. Mas o Wolff é especialista em crítica de arte, né? Então Mas acho que muito essa mais importante que isso, Adilson, ele anda de terno branco, né? Isso é o... Porra, não é qualquer um, hein? Não é qualquer Sim. um que anda de terno branco. não só o sapato, mas o terno também. famoso cafetão, né? Sim. Zé Não, Pilintra, então. e ele Cara, Zé adiciona um Pilintra. chapéu, né? Um Isso chapéu aí. também. Só antes de eu falar, na outra vez que a gente gravou, eu falei da masturbação arquitetônica. Você fica desconfortável se eu falar isso de novo? Não. Prefere que não? Não. Tá. Beleza. Então, até porque eu fui ver aqui sinônimos de masturbação, eu achei melhor não falar nenhum deles, cara. Ok. Ai, meu Deus do céu. Eu tentei achar uma palavra mais sutil aí, mas só veio bem pior. Onanismo. Ai, pelo amor de Deus. Então, Eu vou voltar à dica que eu dei na gravação do episódio piloto, né? Que é uma matéria do Super Interessante que fala. Puta merda. Eu não acredito. Vai lá. Eu não acredito. Ô, Rafa, que papo cara. O eufemismo. Ligadinho. Exatamente. Tem que aceitar. Vai fazer o quê?